Retornamos com o nosso Memória Viva, hoje conversando com a Amélia Freire. Na passagem para o nosso intervalo, Bob tinha feito uma pergunta e eu queria começar com ela. Sim, para a gente transitar mais rapidamente, ainda no Rio, eu comecei a participar do grupo de jovens que era ligada àquela teoria da Igreja Progressista, Teologia da Libertação de Leonardo Boff. Então, nós seguíamos esse caminho e o grupo de jovens também foi outro. Eu digo que a minha formação foi lá, dos 14 aos 18 anos, eu tive uma formação de que a gente começou a se preparar. A gente estava na atividade comunitária, através do grupo de jovens na igreja, mas a gente tinha uma preparação política. E era o movimento eclesial de base. Sim. O PT, inclusive, entrou nessa... A formação do PT saiu muito... Tem muita gente que é originária né? Eu não fui para o PT, eu fui para o PSB. Bem, então, nos anos 80, eu voltei em 78, e em 79 meu pai faleceu, eu tive que trabalhar para segurar, tanto eu quanto meus irmãos, éramos 4 homens e 3 mulheres, e a gente teve que... Os mais velhos casaram, né? E eu fui uma que demorei a ter uma relação fixa. E tive um filho com Bob em 92. Em 83, a Cidade da Esperança estava num cenário de um bairro chamado... Um bairro periférico. Baixada Fluminense. Eu me lembro desse tempo, eu morava em Natal. Então Paulo Queixada. Tinha Paulo Queixada, tinha Beto Facão, tinha Tamborete, esses caras todos lá. E eu moro ainda na mesma casa, em frente à esquina do pecado, que era chamada assim num programa policial. Então a violência estava ali, os meninos, eu acredito que havia... e que há ainda ausência de políticas públicas para a juventude, no sentido de lazer e ocupação. Então, os rapazes iam terminando o segundo grau ou abandonando o nível médio e ficando nas esquinas, e aí começava a ser cooptado pela marginália. E aí teve 2 grandes eventos muito drásticos, que foi a morte do doutor Chiquinho, doutor Francisco, que foi Paulo Queixada, que até queimou, né, ele no carro, e eles morreram, e de doutor Ovídio Fernandes. Nesse caso, doutor Ovídio, um dos meus irmãos foi envolvido. Ele foi literalmente envolvido. Os bandidos pediram carona a ele, e o carro que fez o percurso para chegar à casa do doutor Ovídio foi dirigido pelo meu irmão. E naquele momento, quando meu irmão foi preso, ele mesmo se entregou e contou, porque ele tinha emprego fixo, nunca teve nenhum envolvimento com a questão da marginalidade. E ele saiu com um comportamento exemplar, passou 7 anos lá para chegar ao julgamento e saiu. Hoje está com 65 anos, é um homem de bem, um profissional. Graças a Deus, ele passou ali incólume, conseguiu ter uma postura de homem séria e ver tanto sofrimento, mas... E a família também, nós não abandonamos. Imagina o sofrimento da família. Pois é. E aí foi que eu comecei a perceber, no dia da prisão, no outro dia nós conseguimos o advogado, Dr. Boanerges Gomes de Lima, foi seu advogado dele, e nós conseguimos convidar vários vizinhos. Você, nesse momento, vai à rua, faz um movimento grande, né, com toda a Cidade da Esperança, para dizer que seu irmão era inocente, né, e todo mundo conhecia, sabe, da idoneidade dele. Aí, pronto, começa seu movimento, começa a sua inserção no movimento social na Cidade da Esperança. Muito bem, Bob. Eu emergi nesse momento como liderança. Rapidamente, eu já estava sendo coordenadora do movimento contra a localização do Forno do Lixo, que o prefeito da época, Marcos Formiga, ainda biônico, ele tinha botado o Forno do Lixo em Nova Cidade, e aí era uma fedentina em toda a Cidade da Esperança. Nós começamos a combater, e daí a gente participou do movimento para que modificasse a realidade do bairro no sentido da marginalidade através da cultura. Eu sou poetisa, Bob também é poeta e compositor. Ele era do grupo Pó da Terra, que
conduzia o Pó da Terra, e eu me inseri nisso, junto com vários grupos da Cidade da Esperança. E logo depois eu fui candidata, em 92, a vereadora. Quando eu fui candidata a vereadora, no segundo turno a gente apoiou Aldo para prefeito. Aldo Tinoco. Aldo Tinoco. E a ideia era que Henrique seria o prefeito naquele momento. Todas as pesquisas davam Henrique. Nós conseguimos ganhar no segundo tempo, né? Nos últimos minutos do segundo tempo. E com a chegada de Aldo, ainda Vilma de Faria, prefeita, no primeiro mandato dela, no final, ela me convidou para eu ser presidente do Conselho Municipal de Direito da Mulher, que não era só um conselho, era uma secretaria municipal. Nós tínhamos 29 funcionários, nós tínhamos carro, nós tínhamos vários cargos comissionados, era uma estrutura. Eu passei a ser ordenadora de despesa naquela secretaria. E a primeira coisa que eu fiz foi chamar, como é o nome dele, jornalista, que era do Hilder Medeiros. Desculpa, Hilder, que eu esqueci agora, mas eu chamei... a primeira assessoria de Hilder foi ao conselho, que não era conselho, só tinha um nome, mas era uma secretaria com status, eu recebia como secretária e tal. E aí também eu passei a me articular nacionalmente. Eu ocupei, fui coordenadora do Fórum de Conselhos Estaduais e Municipais. É nesse momento que você cria a casa para abrigar as mulheres vítimas de violência? Foi na segunda vez que eu fui presidente do Conselho. No primeiro momento, nós conseguimos fazer uma coisa que ninguém tinha feito antes. Primeira coisa interessante é que eu acabei sendo até hoje a única mulher vinda do movimento popular a ocupar o Conselho e a Secretaria da Mulher. E porque todos os outros nomes, né, Elizabeth Nasser foi a primeira presidente, secretária. Um extrato mais de classe média. Graça Lucena, né? Vani Policarpo, era sempre vindo da universidade e de classe média e média alta. Então eu fui bastante questionada, porque várias pessoas achavam que aquele lugar não era para uma pessoa que vinha da Cidade da Esperança. Mas o que eu fiz? Tinha muito, eu sofri muita discriminação. É mesmo. Muita mesmo. E de muitas mulheres. O que me surpreendeu é que eu até desenhei, a ideia é que tem aqui um bloco e a população está aqui. Então eu conseguia ver assim, as mulheres, as feministas e o movimento de mulheres que corre por aqui, que não se colocam como feminista. Até hoje eu acho que ainda é esse cenário. Então, uma pessoa que vem daqui, pula para esse centro e ocupa o lugar dessas pessoas ilibadas, iluminadas, então essas pessoas são questionadas. E há como se não tivessem legitimidade para estar. Não é reconhecida como legítimas para ocupar aquele espaço. Agora, depois desse trabalho todo, uma audiência pública, Tereza Freire, que é bastante conhecida, psicóloga bastante conhecida do PT, na audiência pública ela disse que você era um ícone do movimento feminista do Rio Grande do Norte. O que é que você acha dessa... Eu fico muito feliz. Tinha uma água por aqui, né? Eu fico muito feliz desse reconhecimento. Inclusive, agora eu fui homenageada pela Câmara Municipal no dia 11, e isso me deixou bastante feliz, porque hoje eu tenho aceitação e reconhecimento, porque eu tive que provar na prática. Então, com ação. Com ação. Na hora que quanto mais objeção que me faziam, mais eu articulava, e eu criei uma forma muito legal, que eu acredito que foi muito bom, é que eu me articulava nacionalmente e trazia todas as informações para cá. Não tinha internet. Isso te empoderava para enfrentar as adversidades locais. Mas, Amélia, tem um ponto que é fundamental e eu queria que você focasse nele, que é a Casa Abrigo, porque ela é um marco importante e que também é expressão da sua sensibilidade para um problema que está longe de ser resolvido na sociedade brasileira. Então, eu queria que você focasse. Você acredite que é uma dor enorme trabalhar com a questão da mulher de verdade. Imagino que deve ser. Quem realmente encara, quem chega na ponta. E o município, ele é o local onde a gente pode trabalhar e sentir a população, porque o Estado não tem população, o governo federal não tem população, está no município. Então, eu tive essa oportunidade, e quando foi em 2001, nós recebemos, Rossana Roberta era delegada na época,
E ela não tinha o que fazer não tinha a Lei Maria da Penha ainda, em 2001, e ela não tinha o que fazer com uma mulher que chegou, a mulher era de Mãe Luísa, e o marido dela, o ex-marido, era um traficante conhecido, respeitado, um dos maiores na época, um dos maiores... Respeitado no mundo do crime, né? Sim, respeitado lá, no mundo do crime mesmo. Certo. Ele, na verdade, não foi em 2001, foi em 99. Nós estamos com 20 anos da Casa Abrigo. E aí essa mulher, ela se separou, foi trabalhar, alugou um quartinho ali perto da subida do morro, e ele, numa certa noite, chegou lá, arrombou a porta e saiu arrastando ela da metade da ladeira até o pico onde ele se escondia, morava, batendo, chutando, estuprando. Quando ela conseguiu sair, ela foi socorrida pela mãe dele, que abriu as telhas. No outro dia, ele deixou ela também em cárcere privado e a mãe conseguiu libertá-la. A mãe dele. A mãe dele. E ela estava numa situação, se você visse a imagem dela, era uma coisa monstruosa. Triste, muita dor mesmo. E ela foi e denunciou. Quando ela denunciou, Rossana não sabia o que fazer, porque ele era um homem perigoso, não é? E não havia ali, era chamado crime de menor poder ofensivo. Então, não era caracterizado violência contra a mulher com seriedade. Aí ela foi para o conselho. Quando chegou lá, eu botei ela numa pousada. E aí, alugamos, junto com a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, a deputada Márcia Maia era secretária na época, Vilma era prefeita, e nós criamos a Casa Abrigo com essa mulher, a primeira. Você diria que Vilma era sensível a essa temática? Ela era muito sensível ao que eu falava com ela. Acho que faltou um pouco mais, até porque tem uma coisa que eu acho interessante. Quando eu escrevi um artigo, quando ela ganhou pela primeira vez como governadora, eu escrevi um artigo, Uma Mulher para Governar. E eu faço uma ligação, porque Vilma era chamada de a guerreira. Guerreira é a mulher do guerreiro, não é? E essa coisa de guerreiro fica na guerreira entre homem e mulher. Então, Vilma desponta como uma mulher que foi ocupar o lugar chamado dos homens. Dos homens. Amélia, nós vamos terminar agora, por hoje, essa conversa, mas continuamos na próxima semana, porque você tem muita coisa para contar, o Bob também, e aí nós, na próxima semana, continuamos a conversa com a Amélia Freire. Continue assistindo a nossa programação e na próxima semana, no mesmo horário, confira a continuação dessa conversa com a Amélia Freire.